A gente vai ter um majestoso, né, na noite de hoje. Muito interessante esse clássico já no começo da temporada, né? E ele joga pressão, muita pressão sobre o Corinthians, né? E ele joga também muita expectativa sobre os torcedores e torcedoras do São Paulo, sobretudo em relação ao trabalho mal iniciado ainda, né, do Thiago Carpini, né? As duas equipes hoje vão para um jogo que se configura já muito como uma possível final aí da temporada, uma dessas finais da temporada aí, né? Pelo menos a final aí para determinar o que pode ser a temporada para uma equipe ou para outra, né? Eu acho que se o São Paulo vence esse jogo, o São Paulo consegue gerar uma confiança muito grande nos seus torcedores, né? Consegue gerar também bastante conexão, né, nessas ações que a equipe tem praticado dentro de campo, na busca, né, dos ajustes do esquema tático do Thiago Carpini, né? Certamente a gente olha para o São Paulo e a gente percebe que o São Paulo tem condição de evoluir demais. Eu percebo nesse São Paulo do Carpini uma possibilidade enorme de evolução se tudo continuar caminhando muito bem. Eu percebo, infelizmente, para os torcedores e torcedoras do Timão, problemas hoje nessa equipe do Corinthians. E, na minha opinião, não é em virtude, eu sempre falo isso, não é em virtude necessariamente da qualidade do elenco do Corinthians, mas em virtude do comando técnico feito pelo técnico Mano Menezes. Eu vou sempre bater nessa tecla. Eu sei que os grandes jornalistas não fazem isso. Não fazem. Não tocam nesse ponto. Não criticam o Mano Menezes. É longe disso. Preferem criticar os jogadores do Corinthians. E até mesmo em virtude desse tipo de ação, né, que para mim se configura como uma prática nefasta aí do jornalismo esportivo, né? Os torcedores também caem na mesma onda de criticar excessivamente os seus jogadores. No dia de ontem, por exemplo, teve um jornalista aí ligado ao Corinthians, à cobertura do Corinthians, né, que falou do Fausto Vera. Qual era a necessidade neste momento de fazer este tipo de observação, né? Claramente que todo mundo vai concordar com ela, porque o Fausto também não está se ajudando, e não está mesmo, né? Agora, cadê a crítica ao técnico Mano Menezes? Cadê a coragem para fazer? Também muitos torcedores e torcedoras poderiam ficar ao lado da jornalista se ela fizesse essa crítica aí ao Mano Menezes. Só que não é de bom tom. Né? Pelo menos no meio jornalístico, não é de bom tom. E os amiguinhos jornalistas não vão concordar com ela. Né? Não vão apoiá-la, pelo menos, embora concorde, né? Mas não vão, evidentemente, apoiá-la. Então é mais fácil você criticar um jogador, principalmente um argentino, né? Um argentino aí, e sobretudo que não tá bem mesmo. Então, este talvez é o momento da gente tomar muito cuidado com essa crítica aos jogadores do Corinthians. Por quê? Porque o Corinthians vive um problema tático muito, muito severo. Independente da qualidade do elenco do Corinthians, não dá para admitir o Corinthians perdendo para o São Bernardo. O São Bernardo não tem um elenco melhor do que o Corinthians. Contudo, o São Bernardo controla o jogo contra o Corinthians. Qual é o problema aí? É o esquema tático. De quem é a culpa? É do técnico. Por que ficar criticando tanto o jogador agora, neste momento? Então eu acho que esse clássico entre Corinthians e São Paulo pode perfeitamente jogar uma pressão muito forte sobre o Mano Menezes e ele pode não aguentar essa pressão. Meu palpite, teimoso como ele é que ele vai ficar lá até o Augusto pagar a multa enorme, gigantesca, que a renovação e transparência, né, na verdade, gerou, né, a contratar o Mano Menezes. Uma multa absurda para um técnico que estava muito em baixa, né? Parabéns aí aos envolvidos, né? Aquela bandidagem, né, que saiu do Corinthians recentemente, né? Então o que acontece? Provavelmente o Mano vai teimar o tempo inteiro ali até o Augusto demiti-lo e pagar uma fortuna para ele, né? Mas talvez seja o caso em que o presidente do Corinthians seja obrigado a fazer isso, né? Porque de fato o técnico, não é que o técnico tá mal no Corinthians, gente, entendam isso. Olhe para os últimos trabalhos dele. Você vai perceber que ele está mal, muito mal, nos últimos trabalhos. Então, para esse Corinthians, né, vou falar daqui um pouco mais do São Paulo. Para esse Corinthians a coisa está realmente muito complicada. Está muito complicado se perder no jogo de hoje. Né? O Mano pode sim, pode até mesmo cair. Ele pode ter a decência de falar, vamos embora. Eu acho bastante difícil. Mas ele pode ter a decência de fazê-lo. Ou a gestão corintiana pode perder a paciência e resolver pagar a multa milionária aí para mandá-lo embora do Corinthians, né? Tocar mais nesse assunto aqui, falar mais disso aqui. Antes disso, chamar sua atenção para o fato de que esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, gente. Gigante do mundo das apostas, né? Para você que de fato curte uma aposta esportiva, né? A 1xBet é diferente, meus amigos. A 1xBet é uma casa de aposta realmente diferenciada porque te trata muito bem. Sabe aquela empresa gigante, só que ela olha para você e não te dá o devido respeito? Não é o que acontece com a 1xBet. É uma gigante no mundo das apostas que trata você de fato como um consumidor. As cotas são sempre muito altas lá na 1xBet. Você não tem aquelas suspensões de mercados nos acréscimos dos jogos.
você vai ter os seus lucros imediatamente na sua conta, sem nenhuma burocracia. Então, se você ganhar R$100, vai cair na sua conta esse dinheiro aí. Se você ganhar uma aposta, se você ganhar uma aposta de 3, 4 mil reais, esse dinheiro vai cair na sua conta também em fração de segundos, rapidamente. Ao contrário do que acontece com muitas casas de apostas por aí. Então, se você curte a aposta esportiva, vá na 1xBet, meu amigo. Né? Se você é do tipo que gosta de apostar num jogo para o qual você torce, porque tem um time que você torce, que eu não recomendo, já aproveita esse jogo aí. Vai nesse jogo aí. Curiosamente, eu acho que nesse jogo aí a gente vai ter pelo menos um gol no primeiro tempo. É a minha dica. Né? Um gol no primeiro tempo ou, no mínimo, 2 gols na partida. Minha dica para o jogo de hoje à noite. Tá bom, gente? Bom, não conhece? Usa o link que está na descrição do vídeo e também no comentário fixado para se cadastrar na 1xBet. Mas, por favor, coloca o código promocional 1xJosa. Eles vão ficar sabendo que você chegou lá por causa de mim. Eu vou continuar apoiando o meu trabalho. E de quebra você pode dobrar o valor do seu primeiro depósito até o limite de R$1.200. Beleza? Ok. Corinthians, se perder, pode se complicar muito, pode complicar muito o trabalho do Mano Menezes. Né? Se vencer jogando muito mal, vai aliviar bastante, porque vai ser uma vitória no clássico. É diferente de vencer uma equipe pequena aqui do interior de São Paulo. É vencer o São Paulo. Ainda que jogue mal, todo mundo vai falar, tá beleza. Se jogar bem e perder, né? Ainda assim a crítica vai ser muito forte. Agora, se jogar mal e perder, aí vai ficar muito complicado para o Mano Menezes. E o problema para o Corinthians, na minha opinião, é o fato de que o Corinthians vai enfrentar um time que está em ascensão, que é o São Paulo, né? O São Paulo do Carpini. Não sabemos qual equipe que o Carpini vai mandar a campo hoje. O que a gente tem visto nesses jogos iniciais aí é que ele está fazendo bastante testes, está gerando bastante testagem aos jogadores, querendo entender o que ele pode tirar de cada um, né? Tentando aí buscar as principais ações de cada jogador para conectá-las todas dentro de um esquema tático aí perfeito, né? O esquema tático que ainda não sabemos como vai ser. O esquema tático que nós não sabemos de fato se vai ser construído a partir da posse de bola, né? Ou se vai ser uma equipe de transição, né? Como era inclusive a equipe do Dorival. Se olharmos para o São Paulo hoje, a gente percebe que, embora a equipe tenha, numa outra partida, um maior percentual de posse de bola, ainda é uma equipe configurada para ser equipe de transição. Ainda é uma equipe do Dorival. Na partida anterior, ele tirou o Alisson da equipe, que foi um bom sinal. É quando ele desdorivaliza um pouco o São Paulo, né? Colocou a dupla de volante ali nova, completamente nova, e acho que foi um dos destaques da equipe, a dupla de volantes, o Bobadilla com o Luiz Gustavo, né? Então, nós não sabemos qual equipe que vai para campo hoje. Eu acho que ele deve optar pela bola de segurança. Neste caso, pode ir com o Pablo Maia, né? E pode ir com o Alisson, que na cabeça dele, se ele quiser continuar a manter o São Paulo a Dorival, deve ir com o Alisson, juntamente com o Pablo Maia. O fato e a pergunta que não quer calar é o seguinte, né? O Carpini, você vai dar ou não vai dar um jeito no Rames Rodrigues, Carpini? Como é que vai ficar isso daí? O Carpini, vai ter jogo em que o São Paulo vai jogar com o Galopo, o Calheri, né? Galopo, Calheri, e atuando ali pelo lado direito, caindo pelo lado direito o Lucas. Galopo, Lucas e Calheri vão jogar juntos, já que provavelmente, né, o Calheri, Lucas e Rames não vão jogar junto, Galopo vai jogar. Porque agora, se for jogar, né, dá para tirar realmente o Galopo? Porque assim, por que eu tô colocando essa questão? Porque, enfim, a questão é, quando você coloca o Galopo, né, ainda que você coloque o Lucas, Galopo e Rames, Lucas, Galopo e Calheri jogando, quando você coloca o Galopo no setor esquerdo, o Galopo não está jogando. Você não está contando com o Galopo. O Galopo não está em campo. O Galopo, ele pode praticar várias ações em inúmeras posições ali no São Paulo. Ele é um cara que pode jogar no meio de campo, pode jogar como segundo atacante, pode jogar como camisa 9, pode jogar no setor direito. Não coloca na esquerda, não. Você não tem jogador. Se o São Paulo jogar com Lucas, Calheri e Galopo, o São Paulo não estará jogando com Galopo. Entende? Então a pergunta é, o São Paulo vai jogar com Galopo, Calheri e Lucas, né? Se isso for acontecer realmente, você tem que tirar o garoto da esquerda. Não tem jeito, né? E como técnico muito inteligente que você é, você precisa realmente fazer isso daí. Agora, de qualquer maneira, a gente percebe que as ações do Carpini estão entregando mais ou menos o que ele pensa. Ele quer construção de um time para médio prazo. É um time que tem um esquema tão perfeito que você retira um jogador ou outro e a coisa funciona mais ou menos da mesma maneira. E neste momento ele estaria trabalhando a confiança dos jogadores. O menino é novinho, hein? 39 anos.
Mas é esperto esse tal de técnico do São Paulo aí, esse tal de Carpini. Não é besta não, hein? Pode até dar errado, mas tá se mostrando um técnico bastante, sabe, reflexivo neste momento. O professor Carpini, né? Então veja, dito tudo isso, eu diria para você que hoje claramente o São Paulo é favorito, gente. Mesmo que vá com um time alternativo, de novo, com muitas mudanças em relação ao que os torcedores pensam, ainda assim o São Paulo neste momento é favorito. Apesar de ser um clássico, ser majestoso, o Timão é o Timão, né? É o típico jogo, né? Que o Corinthians pode realmente se salvar muito se vencer o São Paulo. Mas ainda assim, objetivamente falando, a gente precisa reconhecer que o São Paulo tem certo favoritismo em relação ao Timão para essa partida, né? O que não significa que está assegurada a vitória, porque esse favoritismo, mais do que nunca, justamente por ser o clássico majestoso, ele se configura onde? Se configura dentro de campo, meu amigo. É dentro de campo que você constrói esse favoritismo. E aí, neste momento, o embate entre camisas também entra em campo. O embate entre as tradições também entram dentro de campo. Não é fácil para qualquer equipe hoje duelar contra o Corinthians no clássico. Então, certamente, é muito difícil para o São Paulo, como é muito difícil para o Corinthians, mas em teoria, pelo que as duas equipes estão fazendo nesse início de temporada, precisamos concordar que o São Paulo está um pouquinho à frente do Timão. Que vença melhor. É isso.